você está assistindo esse vídeo, é porque você vive. A pergunta é, o que você tem feito da sua vida? Porque ela vai passar. Eu estou aqui no cemitério, é isso mesmo, no cemitério. Eu venho trazer uma mensagem que está no livro de Eclesiastes. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes, capítulo 7, que melhor é ir à casa do luto do que à casa do banquete. Veja bem, por que ir à casa do luto é melhor do que ir à casa de banquete? Hoje é um dia em que muitas pessoas visitam esse lugar. Hoje é um dia considerado o dia dos mortos, finados. E é por esse objetivo que eu estou aqui no cemitério. O cemitério é a casa do luto que a Bíblia se refere. Vamos entender por que é melhor ir à casa do luto do que à casa do banquete. A casa do luto, que é o cemitério, é um lugar onde que se enterra as pessoas depois que elas morrem. Mas não só se enterram pessoas nesse lugar, como a gente pode ver, né, aqui em volta, né, aonde que está sepultado muitas pessoas. Esse é um lugar em que não são enterrados apenas pessoas que quando morrem são sepultadas. Aqui são enterrados sonhos. Aqui vidas são paradas. Se há uma coisa que nós precisamos entender, por que a palavra de Deus diz que melhor ir à casa do luto do que à casa do banquete, é porque na casa do luto a gente começa a refletir. Esse lugar, o cemitério, ele é um lugar de reflexão. Isso mesmo, reflexão. Um lugar que a gente pode refletir sobre a vida e a morte. Enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade de aproveitar, né, de buscar a viver e a realizar sonhos. Agora, veja bem, muitas pessoas não conseguem viver bem aquilo que Deus deu, que é a vida. Muitas pessoas não valorizam a vida como se deve valorizar. Muitas pessoas, né, elas tendem a dar valor àquilo que se perde, quando se perde. Às vezes, quando a pessoa tem, ela não valoriza tanto, ela não dá o devido valor. Às vezes ela não pensa que o tempo vai passar, que as oportunidades se vão. Como aqui está enterrado pessoas, também estão sepultados, enterrados sonhos, vidas que pararam. A morte, ela não respeita a idade. A morte, ela não respeita raça social. A morte não respeita o que é a pessoa, o que ela deixa de ser. Se ela é nova, se ela é velha, não. Tem pessoas que por um motivo ou outro, a vida passou. Há pessoas em que de repente viveram mais tempo. E há pessoas que viveram menos tempo. Há pessoas que, em uma certa circunstância da sua vida, a morte pararam. Há aqui, por exemplo, crianças que foram sepultadas nesse lugar. Pessoas que a morte parou prematuramente. E há pessoas que até viveram um certo tempo, viveram mais tempo. Então a gente sabe que aqui está sepultado pessoas novas, pessoas mais velhas, né? A gente sabe disso. Agora, entenda, tudo passa, tudo nessa vida passa. E às vezes as pessoas não se dão conta de
como viver uma vida ou como refletir sobre a vida. E como esse lugar é um lugar de reflexão, nós precisamos entender que nesse lugar foram sepultados sonhos, foram também enterrados sonhos, sonhos que pararam, sonhos que não se realizaram, projetos que não saíram do papel, pais que não abraçaram seus filhos, filhos que morreram sem abraçar os seus pais, filhos que de repente morreu sem falar com o pai, pais que até tiveram a oportunidade de abraçar, de falar com seus filhos, enquanto viviam e não falaram. E se você está me vendo agora, é porque você está vivo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você vive. A pergunta é, o que você tem feito da sua vida? Porque ela vai passar. Hoje eu estou aqui falando sobre a vida, sobre a morte, nesse dia de luto, nesse dia aonde que os cemitérios são visitados como finados dia dos mortos. Mas veja bem, amanhã, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em uma lápide dessa. Então eu preciso viver entendendo que tudo passa. Então eu tenho que aproveitar o momento para me poder viver melhor, né? A cada momento que eu tenho, cada oportunidade que eu tenho, eu preciso entender que eu preciso valorizar a vida. Eu preciso entender que eu preciso cuidar melhor da vida, que eu preciso valorizar a vida, aproveitar e valorizar aquilo que Deus me deu, que é o fôlego de vida, porque tudo passa. Então eu tenho que estar usando de sabedoria para entender que tudo nessa vida é passageiro, que de um modo ou de outro, a morte vai nos parar. De um modo ou de outro, a morte vai chegar. Eu não vou viver nesta terra eternamente. Eu preciso entender isso. E como é o cemitério um lugar de reflexão, a casa de luto é um lugar de reflexão, eu preciso entender por que é melhor estar na casa do luto do que estar na casa do banquete. Quando você vai a uma festa, você vê pessoas falando uma das outras. Você vê pessoas mentindo, você vê pessoas prostituindo, você vê pessoas que vão levando a vida de qualquer forma. Vão vivendo a vida de qualquer jeito, não se importando com o que vai acontecer amanhã, com o que pode acontecer com ela. Vivem como se não fossem morrer. Na casa do banquete, de repente, muitas pessoas brigam, discutem, deixam de falar umas com as outras, reclamam, murmuram, como por exemplo hoje. Hoje há pessoas que de repente estão reclamando, olha que sol quente. Hoje às vezes pessoas reclamam quando o sol está quente, quando chove. Reclamam da chuva, reclamam do sol, reclamam do frio, reclamam do calor, falam uma das outras, brigam, discutem, guardam mágoa. Então, a gente entende que estar na casa do banquete, a gente vai estar vendo de tudo e principalmente pessoas que não valorizam a vida. E estar na casa do banquete, a gente começa a refletir que a morte, ela não respeita idade, ela não respeita classe social, ela não respeita rico, pobre, branco, negro, ela não respeita cor, ela não respeita nacionalidade. Ela vem, de uma forma ou de outra, ela vem mais cedo, vem mais tarde, mas vem. E aqui, na casa do luto, a gente entende que não há diferença entre ricos e pobres, não há diferença entre brancos e negros, não há diferença social, não há diferença, não há pessoas que são mais poderosas do que as outras. Aqui a gente vê que ninguém reclama da chuva, aqui a gente não vê ninguém reclamando do sol, aqui a gente não vê umas pessoas brigando umas com as outras, aqui a gente não vê uma pessoa dizendo, olha, você cheira mal, olha, você é chato, você é isso, você é aquilo, brigando, discutindo. A gente não vê isso. Aqui a gente vê que não há exceção de pessoas. As pessoas não discutem mais umas com as outras. As pessoas não se importam com quem tem dinheiro, quem não tem. Ricos e pobres estão na mesma condição. Então as pessoas aqui, elas têm a oportunidade de refletir e ver que tudo passa
e que tudo nessa vida é vaidade. Tudo na vida é vaidade. Então nós precisamos entender que precisamos aproveitar melhor a vida enquanto vivemos, porque vai chegar um momento que nós não vamos aproveitar aqui e tudo vai passar. Como não há diferença entre ricos e pobres, grandes e pequenos, não há diferença entre cor, classe social, aqui a gente vê que ninguém mais pode reclamar de nada. Ninguém reclama, ninguém fala mal, ninguém aqui mente mais, ninguém aqui prostitui mais. Aqui não tem vizinho que reclama do vizinho. Aqui não tem mais essas reclamações. Então o que a gente tira de lição? A gente aprende que nós temos que valorizar melhor a vida. O que você tem feito da sua vida? Vamos ser um pai melhor para os nossos filhos? Vamos ser um filho melhor para os nossos pais? Vamos ser um marido melhor para nossas esposas? Vamos ser esposas melhores para seus maridos? Filhos melhores para suas mães? Filhos que abraçam enquanto podem abraçar? Filhos que valorizam enquanto pode valorizar? Que viva e dê valor enquanto se vive, porque depois de morto, ninguém vai querer receber homenagem. Depois de morto, não faz importância se você trouxe um buquê de flor, se você trouxe um jarro de flor, se você colocou numa lápide melhor ou se você colocou em uma lápide inferior. Isso não vai fazer mais importância. Então vivo hoje, crendo que você tem a oportunidade hoje de ser um pai melhor, uma mãe melhor, de ser um marido melhor para sua esposa, de ser uma esposa melhor para o teu marido, de ser um filho melhor para a tua mãe, para o teu pai, de viver a oportunidade que Deus te dá de viver, que passa tão rápido. Como eu disse, a vida, ela vem e logo passa como um sopro. A morte, de alguma forma, vai encontrar uma maneira de parar você, parar os seus sonhos, aonde que tudo vai passar. Então aproveite enquanto você pode respirar, enquanto você pode viver. Aproveite a oportunidade que você tem hoje para poder valorizar pessoas, relacionamentos, valorizar aquilo que verdadeiramente é importante para você. Porque é fácil, depois que você perder, você reclamar e dizer eu sinto falta. Porque enquanto você tem a oportunidade de ter, você de repente não valoriza tanto, mas quando se perde, é tarde para valorizar. Mas é aí que muitas pessoas veem a falta que faz. Então aproveite a oportunidade para valorizar hoje aquilo que Deus está te dando a oportunidade para viver. Eu quero finalizar aqui com uma palavra que está no livro de João, João 11:35, que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nesta passagem está um dos menores versículos da Bíblia, mas é um dos maiores em poder, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim. Então, se você não quer estar limitado a uma lápide, se você não quer estar limitado a essa casa do luto, reflita e comece a valorizar a vida e, principalmente, acreditar em Jesus como único e Senhor e Salvador da tua vida. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aquele que crê em Jesus, ele não estará apenas sendo sepultado a uma lápide. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus mesmo ressuscitou no 3º dia. E todo aquele que nele crê, no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Então, essa é a melhor parte. Valorizar a vida e crer no Senhor Jesus. São 2 coisas importantes que você pode fazer hoje. Reflita sobre esta palavra, pratique esta palavra, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O que Jesus falou, está falado. Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. No 3º dia ressuscitou. E ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, eu desejo que você reflita sobre a vida e valorize a vida
Valorize o que Deus tem te dado. Não perca a oportunidade de meditar que melhor é estar na casa do luto do que na casa do banquete. Na casa do luto você para refletir sobre a vida. E na casa do banquete, às vezes você só se preocupa com aquilo que é passageiro. E um dia não fará diferença alguma na tua vida, a não ser para que você venha estar estando em perdição. Mas Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem lugar melhor do que você refletir sobre isso do que na casa de luto. Só que as pessoas se sensibilizam mais. Começam a pensar e olham e, como eu falei, vê que a vida passa muito rápido, que a morte vem e de alguma forma ela para aquela pessoa. E a pessoa não pode fazer nada. Então faça enquanto você pode. Que Deus te abençoe. E conforte também, né, a sua vida. Às vezes você perdeu um ente querido, hoje você está pensando sobre isso. Às vezes a saudade dessa pessoa tem feito você chorar. Chore, porque Jesus disse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não é errado você chorar, não é errado você sentir saudade, mas é mais importante você refletir que a vida tem valor enquanto vivemos e que depois que partimos não há diferença entre ricos e pobres, não há diferença entre grandes e pequenos. Como eu disse aqui, ninguém reclama de ninguém. Ninguém reclama do vizinho, ninguém reclama do marido, ninguém reclama da esposa, ninguém reclama do filho. Então Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, não podemos estar limitados a essas lápides, achando que aqui acabou tudo. Não, a vida ela é eterna. Creia em Jesus e viva a eternidade. Que Deus abençoe.